dos mísseis de Cuba. Pois é. Né? Então, se os Estados Unidos não deixam isso fazer, e Cuba era um país independente, não deixa fazer num outro país, por que ele quer fazer isso com o Taiwan? Por que a China vai deixar ele fazer isso com o Taiwan? Não faz sentido, né? Então, assim, o problema é que os Estados Unidos ele é viciado no poder e ele não... Ele tem o seu avanço do seu imperialismo e ele impõe a sua força por meio das armas, né? Por meio do poder militar. E o que a China está fazendo, não. A China está construindo o seu avanço por meio... Está construindo pontes, né? A China, ela só trata de colaboração, né? E cooperação econômica com os outros países. Todo esse avanço que ela está tendo no mundo, você não vê ela impondo a cultura dela, Não. o que você tem que fazer, como tem que ser seu governo, se você tem que cortar gasto. Você estou interferindo na sua democracia. Você tem que... A China só faz o que é bom economicamente na cooperação entre os países. E é isso que está propiciando que ela avance, inclusive, nesse cenário atual, né? Porque hoje você faria negócio com quem? Pois é. Com a China ou com os Estados Unidos? Cara louco, né? Olha lá. Cadê Filipinas? Tá lá embaixo. As ilhas em azul lá. Azul ali. E os Estados Unidos tá enchendo de base lá, é isso? Já tinha, né? Tinha. Ele tá aumentando a presença dele lá, né? Tem o Vietnã também lá. E o Peter Hegseth foi lá, né? Nas Filipinas, fez um discurso lá com o primeiro... E você vê que os Estados Unidos falam que ele é uma democracia, eles pregam a democracia, liberdade, não sei o quê, mas o ditador lá nas Filipinas é o Ferdinand Marcos Jr. Você lembra do Ferdinand Marcos e a esposa? Que foram presos por corrupção de bilhões. Lembra? Ferdinand Marcos é o filho do cara que é o ditador hoje lá nas Filipinas. E é um tremendo puxa-saco do Donald Trump, né? O Peter Hegseth foi lá fazer um discurso e ele tá alinhado lá, dizendo que vai enfrentar a China, não sei o quê. Cara, pra que isso, né? Pois é. E Groenlândia nessa história aí, os Estados Unidos, por que tem esse movimento? É por causa dos metais, de terras raras? Ali tem, assim, é um ponto estratégico lá no Ártico, né? Tem o lance dos minerais raros, que é a briga de tudo hoje, é os minerais raros, né? Inclusive na Ucrânia, os Estados Unidos querem dividir a Ucrânia lá para ele ficar com os minerais raros, né? Na parte da Ucrânia. A Ucrânia só se deu mal nessa, né? Entrou na guerra, todo mundo deu corda, ela entrou na guerra, agora ela vai perder uma parte para a Rússia e a outra para os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos está de olho nos minerais raros na Ucrânia e os minerais raros que possivelmente, pelas pesquisas, existem na Groenlândia, né? Só que o problema da Groenlândia ali, se você olhar no mapa ali também, né? Ele fica ali estrategicamente numa passagem ali que se você encher ali... Os Estados Unidos já tem base militar lá, a OTAN já tem base militar lá, né? Mas estrategicamente é um ponto ali como se fosse o canal do Panamá, né? Se você dominar aquela área ali, você pode... Na realidade, tudo que os Estados Unidos está fazendo é para bloquear o avanço da economia chinesa. Quando ele falou do Panamá, porque a China utiliza muito o canal do Panamá para fazer comércio com o mundo, né? Na Groenlândia ali também é um local em que você... Está descongelando lá cada vez mais. A tendência é que quanto mais daqui uns anos, quando descongelar, vai ser uma rota marítima ali importante, e aí eles querem tomar, além de ser gigantesco, né, a Groenlândia. Né? Mas não faz o menor sentido. Primeiro, ele teria que sair formalmente e completamente da OTAN para ele fazer o que ele quer. Porque o Tratado do Atlântico Norte é justamente qualquer país que for atacado, os outros têm que defender. Ele vai se proteger dele mesmo. Ele vai se proteger dele mesmo. Então, e ele está criando assim uma inimizade e um boicote até, né, ao povo americano, um sentimento nacionalista nos países, no próprio Canadá, né? O Canadá tem um movimento ali que ele despertou, que o canadense, na realidade, ele sempre foi meio irmão do americano, sempre foi uma nação meio considerando meio irmão, eles talvez se considerassem quintal ali dos Estados Unidos. Só que a partir do momento que o Donald Trump falou que ia tomar, que ia anexar, cara, ele despertou um sentimento nacionalista nos canadenses, né? Pois é. Eu fico vendo as reportagens, os canadenses nem compram mais produto americano, né? E eles fazem questão de diferenciar nas gôndolas, no supermercado, isso aqui é americano, esse é canadense. Cara, olha o que o cara tá arranjando para esse cara aí politicamente era fraco, né? Esse partido que ganhou, e o cara, só porque foi o Trudeau, né, na época, que estava enfraquecido, tanto que ele renunciou, né? Estava enfraquecido, mas só dele ter combatido, né, e ter enfrentado o Donald Trump nesse negócio, aí o partido passou a ser o favorito e ele ganhou. Pois é. Você viu que ele até foi ontem lá, né? Onde?
O primeiro-ministro foi ele no carro, foi no Salão Oval lá. Ah, tá. E ele falou que não, se o Canadá não tá à venda. E o Donald Trump tá, nunca diga não. Nunca diga nunca, né? Nunca diga não. Ô, Homer, sabe o que eu tenho que fazer agora, né? Muita água e tal. Sim. É tua hora de mandar uma pergunta sobre o que a gente já falou aí. Tem alguma? Temos sim. Manda aí, manda aí. Mas fala no microfone, até mais. A Beatriz Moreira está perguntando, Cobori, a guerra tarifária de Trump com a China pode fazer o valor do dólar abaixar e com isso aumentar o poder de compra da população que tem uma renda mais baixa? O dólar baixar, aumentar o poder de compra da população americana? Isso. Não, porque o dólar mais fraco não propicia isso. O que talvez o interesse, que eu também acho que não faz muito sentido, de baixar o dólar americano em relação a outras moedas, é justamente tornar os produtos americanos mais competitivos, né? Se o dólar se enfraquece, os produtos exportados pelos americanos ficam mais competitivos na economia mundial. Eu acho que a conta não fecha, né? Ele teria que desvalorizar muito para compensar as tarifas que os outros países vão retaliar aos Estados Unidos. Então não acho que esse seja o caminho. Agora, enfraquecer, isso só melhoraria o nível de renda nos Estados Unidos se a economia americana voltasse a crescer com essa teórica reindustrialização, que não vai acontecer. Se o país fosse reindustrializado, a massa salarial, né, o nível de produtividade da economia, principalmente na parte industrial, iria subir, e com isso subir os salários, aí ia melhorar a renda do povo americano. Mas se isso acontecesse, não ia ser no curto prazo, ia demorar muito. Mas posso crer que isso não vai acontecer com essas atitudes do Donald Trump. A Camila Rocha também perguntou até que ponto a financiarização da economia americana prejudicou a competitividade industrial do país em frente à China. Isso na verdade foi eu acho que foi o objetivo inicial, né? Que é essa busca. Qual que é a lógica, né? Você tem o capitalismo industrial, aquilo que a gente estava falando aqui, né, Vila? O capitalismo industrial extrai retorno produzindo as coisas. Produz coisas palpáveis, né? Produz o copo, a garrafa, o microfone, faz a sua venda e extrai esse retorno. O que o capitalismo industrial faz é financiar essa produção para extrair retorno do capitalismo industrial. Então, o que eu costumo brincar é que o capitalismo financeiro explora o capitalismo industrial. Só que nessa exploração é uma parceria em que o capitalismo industrial é remunerado, naquele exemplo que a gente deu, né? Você não tem dinheiro para comprar uma geladeira, vem o capitalismo industrial, financia para você comprar, e eu queria vender minha geladeira, recebo minha geladeira, e o capitalismo industrial recebe as outras duas que você vai pagar de juros. Então, o capitalismo industrial vende ganha uma geladeira, e o capitalismo financeiro ganha duas, né? Então, o que aconteceu com essa pressão que eles chamam de financiarização da economia, né? A financiarização da economia foi, você precisa continuar extraindo retorno no seu capitalismo industrial. A mão de obra nos Estados Unidos, com aquela onda do bem-estar social até a década de 70, né? Direitos trabalhistas, os sindicatos nos Estados Unidos eram muito fortes, tinham um poder de negociação muito grande, né, da classe trabalhadora, e a produtividade americana era maior, né? A renda per capita nos Estados Unidos era muito superior, então a mão de obra começou a ficar caro para dar o retorno que o capitalismo industrial queria. E o capitalismo financeiro exigia. E aí, os Estados Unidos foi produzir na China, não foi para ajudar a China, não foi porque achou o chinês bonitinho, até porque eles tinham uma intenção inversa, era um país comunista, né? Eles foram lá para explorar a mão de obra barata, para extrair mais retorno de lá. Então, essa pressão que o capitalismo financeiro fez por aumentar os retornos, melhorar o retorno, e o próprio capitalismo industrial tinha para reduzir o custo da mão de obra, foi que fez a indústria americana ir para a China, né? Então, você vê como o capitalismo financeiro é pernicioso, porque o capitalismo financeiro não tem fronteira. Para ele, tanto faz extrair retorno de você nos Estados Unidos ou extrair retorno de você na China. Né? Se você tem uma empresa, dependendo de onde você está, desde que dê retorno. Então, o capitalismo financeiro acelerou essa desindustrialização nos Estados Unidos, né? Atrás de retorno. E em detrimento da própria população americana, que ficou com empregos de menor retorno, né? De menor produtividade. Porque o ganho de produtividade, os melhores salários estão todos no que chama da fronteira tecnológica, né? Então, se for lá na Califórnia, na sede da Apple, lá estão os melhores salários, né? Eles estão na fronteira tecnológica porque é o cara que faz o design dos produtos da Apple, que desenvolve as tecnologias, né? E uma parte do capitalismo industrial da Apple, que é a produção realmente do hardware, está lá na China, está na Índia, que eles também extraem retorno de lá, tá? Só que esses empregos saíram dos Estados Unidos e foram para lá. Os caras que poderiam estar produzindo isso nos Estados Unidos não estão.
Então esse discurso de que vamos reindustrializar a economia americana, não dá, Não cara. vai acontecer. Não vai acontecer. Porque os próprios especialistas na época falaram, pô, sei lá, o iPhone custa $1.000. Se for produzir nos Estados Unidos, vai custar 3.500. Tem que perguntar pros americanos se eles querem fazer o trabalho dos imigrantes. Né? Aí o cara ainda vai e põe 145% de tarifa. Pô, o troço custava $1.000, vai custar 10 mil. Quem vai comprar? É. E a Apple vai querer isso. Porque tem o famoso elasticidade do preço da demanda, né? Quanto que eu subo no meu produto que eu diminui na quantidade que eu vendo? Se isso acontecer, a Apple vai vender muito menos. Vai compensar o retorno que ela vai ter numa quantidade muito menor? Não vai, porque ela tem ganho de escala. Né? Ela vai ter que reduzir o ganho de escala que ela já tem. Então, assim, não é meio que conversa de louco essa coisa do Donald Trump reindustrializar os Estados Unidos. O Eduardo Martins ele está perguntando se existe um risco do Brasil ser engolido por essa disputa entre os Estados Unidos e a China e como o Brasil deveria se posicionar mediante essa multipolaridade. Como que a gente fica? Na realidade, assim, o problema no Brasil é a estrutura da nossa economia, né? A gente se notabilizou por um país produtor de commodity, produtor e exportador de commodity, né? Então a gente vai ter vantagem exatamente nesse setor, né? Então essa briga dos Estados Unidos com a China, não sei se você sabe, até antes a China já começou a antecipar a compra de soja. Pra você ver que eles já sabiam que poderia acontecer. Então o nosso agronegócio vai vender muito mais para a China, porque vai ter que substituir os americanos, né? Então a nossa parte de exportação de commodities pode ser bastante privilegiada. Só que a preocupação não é essa, é a preocupação onde nós somos fracos, que é nossa indústria, né? Então aí a análise é inversa. Tá, mas aí a China não vai ter como vender mais para os Estados Unidos. Por causa da guerra, vai vender onde? Vai desovar isso no resto do mundo, inclusive no Brasil, né? Então se a gente tinha aquele problema de reindustrializar a nossa economia porque a gente não é competitivo ainda, vai ficar menos ainda se a gente deixar nossas barreiras abertas para inundar de produtos que vão começar a sobrar no mundo, aqui no Brasil. Então o Brasil tem que reagir de alguma forma para proteger a sua indústria, né? E aí aquilo que a gente falou lá no início, né? Que a história já nos ensinou isso. Se a gente abrir o nosso mercado, a gente acaba de novo com a nossa indústria. Pois é. Né? Então a gente tem que ter uma política de proteção da nossa indústria, ter uma política de financiar o desenvolvimento da nossa indústria, então investimentos fortes em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, proteger a nossa indústria, o dinheiro do Estado para desenvolver isso. Inclusive, lembrei aqui da Ceitec, a gente está falando de empresas, qual que é a grande briga hoje no mundo por tecnologia? De semicondutores, de microprocessadores, não é? Que é o que a Taiwan é líder, que é o grande interesse dos Estados Unidos em Taiwan, que é o grande interesse dos Estados Unidos com a Ucrânia, para pegar os minerais raros lá, com a Groenlândia, de pegar os minerais raros, que é utilizado para produzir semicondutores, que na guerra tarifária foi o que a China falou, não, vou parar de exportar isso para você, porque sabe que vai impactar os Estados Unidos. Então, a briga toda em cima de microchips, semicondutores. O Brasil tem uma empresa estatal chamada Ceitec, passou muito tempo para se desenvolver, assim como a Embraer, para desenvolver o produto, ficar competitivo. Isso aí ninguém faz da noite pro dia. O Paulo Guedes não queria vender ela em 2021, 2022. Agora que tá madura? Não, e naquela época já era evidente, porque na pandemia da Covid, não sei se sabem, tem muito produto que deixou de ser vendido porque não tinha chip. Carro ficou parado no galpão, nos lugares que não tinha chip, né? Aí vem o Gênio, a única empresa no Brasil que produz isso, que é estatal, que não, porque ela precisa de investimento de 300 milhões e tá dando prejuízo. Cara, nenhum país faz isso com a sua tecnologia, né? Nenhum país olha para desenvolvimento de tecnologia para dar lucro no início, né? Você financia aquilo dando investimento altíssimo durante muito tempo, porque lá na frente vai ser um ponto de vantagem competitiva para a sua economia. Então, só voltando, eu lembrei desse negócio da Ceitec, que coisa absurda, né? Até gravei um vídeo na época fazendo essa crítica. Então, a gente, enquanto economia, a gente tem que ter esse investimento pesado em educação, ciência e tecnologia, mas a gente tem que ter empresas para absorver essa mão de obra, né? Porque muita gente faz a crítica, mas todos os cérebros, né, que a gente forma no Brasil, sai do Brasil, porque não tem indústria aqui, né? Então você vê grandes engenheiros, grandes cientistas que a gente tem trabalhando em empresas multinacionais lá fora, não está aqui no Brasil. Então não adianta também a gente investir em educação, em formar boas pessoas aqui, se a gente não tem indústria aqui para absorver essa mão de obra, né? Então o próprio agronegócio, né, produz commodity, concentra muita riqueza, graças à Embrapa, mas quem tira riqueza, extrai riqueza do nosso agronegócio é quem está na fronteira tecnológica, quem vende a tecnologia para a gente, né? Quem vende os implementos agrícolas, sementes, os fertilizantes, está tudo fora daqui.
E quase todas as empresas têm engenheiros brasileiros trabalhando nessas empresas, né? Inclusive, quando o Paulo Guedes queria fechar a Ceitec, esses caras todos começaram a ser sediados para sair do Brasil para trabalhar em empresas de semicondutores no resto do mundo. Passa tempo investindo na empresa e tal. Pois é. E manda mais uma, eu vou mudar de assunto aqui. Joia. A Mariana Lopes, ela está perguntando qual o impacto da estratégia chinesa de buscar autossuficiência à tecnologia. Ele é sério, né? Você vê que ele lê a pergunta, ele é bem sério, né? E qual o impacto desse equilíbrio no poder econômico do mundo? Só ler de novo que a gente ficou muito ligado na sua forma ele séria falou de assim, falar. eu lembrei de um professor, assim, tomando... Não, total, fiquei com medo dele agora. Agora é mais descontraído. Vamos ver se ele tem capacidade. Ele fez Wolf Maia, a gente tá pagando Wolf Maia pra ele. Então vamos lá. Qual o impacto da estratégia chinesa de buscar a autossuficiência tecnológica para o equilíbrio do poder econômico no mundo? Na verdade, todos os países buscam, né, a autossuficiência tecnológica, mas aquilo que a gente fala, existe hoje... É difícil, né? Você tem uma cadeia de suprimentos espalhada no mundo inteiro, né? Que a gente brinca do iPhone, não é a China que produz o iPhone sozinha, né? Tem componentes no mundo inteiro dentro de um iPhone. Lente, o chip, a tela se não me engano, a tela é da LG, não é? Da Samsung, Toda a tela é da Samsung, né? E tal. Então, a cadeia de suprimentos, ela é muito diversificada e isso é uma coisa boa da globalização, né? Que a gente fala assim... O comércio ele é vantajoso para todos, obviamente muito mais para quem tem tecnologia, quem tem vantagem competitiva, né? Não só a vantagem comparativa, mas a China, no plano que se pega da China, que é um plano de longo prazo, ela sempre divulga o plano de longo prazo e o que ela tem que atingir daqui a 5 anos, né? E você vê na história, ela vem atingindo. Então, investir em tecnologia é aquilo que eu falo, que o Brasil não faz, né? A gente tem que estar sempre caminhando para a fronteira tecnológica. Obviamente eu não vou conseguir produzir tudo sozinho, mas desde que eu esteja na fronteira tecnológica. O problema é esse abismo que a gente está, né? Eu falo isso até pela experiência assim, de empresa com marketing, né? Eu fui executivo de uma multinacional há muito tempo e minha área era marketing, né? Então, em marketing que a gente chama, que também em economia tem esse nome, é a diferenciação, né? Se o meu produto não tem uma diferenciação, ela é uma commodity, né? Então, uma commodity é aquilo que qualquer um faz, né? E um produto diferenciado é um iPhone, só a Apple faz, né? Uma coisa é você extrair o café, outra coisa é você importar as cápsulas. As cápsulas de café para usar nas maquininhas, que é muito mais caro, né? Tem muito mais valor agregado. Que inclusive tem, acho que está até no livro do professor Paulo Gala, chama O Brasil, uma economia que não aprende, é exatamente isso, né? Que a gente vende o café e ele volta para a gente industrializar 40 vezes mais caro. Então... E o cara é o mesmo café, o cara só vai lá, enfia numa cápsula, faz o marketing todo e manda pra gente, né? Então, a gente coloca o George Clooney vendendo e aí a gente compra. Pronto, a gente compra. Então, a gente tem que caminhar para a fronteira tecnológica, porque é na fronteira tecnológica que você sai dessa armadilha de vender só commodity. Porque quando você vende commodity, você é um tomador de preço, né? Então, eu vou vender café. Não sei que define o preço. Quem define o preço é o mercado internacional, né? E você fica à mercê dessa definição de preço. Como é o mercado internacional que define o preço, ele acaba também definindo a sua margem. Então tem época que você tem um lucro bom, tem época que você tem um lucro mais ou menos, tem época que você pode ter até prejuízo, né? Na sua produção. Então, essas épocas que tem crises de commodities, né? Mas eu caminho para a fronteira tecnológica justamente porque eu quero diferenciar o meu produto. Então é diferente, eu vender um avião da Embraer. Eu não sou um formador de preço, não sou um tomador de preço, sou um formador de preço. Eu consigo formar o preço daquilo. Quando eu sou um formador de preço, quem estabelece a margem do meu produto sou eu. Principalmente se eu consigo diferenciar ele através de muita tecnologia, que a gente chama de agregar valor, né? Então, quando eu agrego valor no meu produto, se esse valor é percebido pelo mercado, eu consigo extrair retorno disso, né? Que é diferente de commodity. Então, quando a gente está sempre na fronteira tecnológica, é porque eu quero ser um formador de preço e extrair mais retorno do mercado. Então, o que as grandes economias fazem, o que a China está fazendo com a tecnologia é justamente isso. Obviamente, ela não consegue produzir tudo sozinha, por isso que ela tem o programa dela não conseguir não só produzir, como distribuir. Por isso tem o famoso lá, a segunda rota da seda, né? A nova rota da seda, que é o programa chama Cinturão em Rota, que ela desenvolve outras economias, não só para ter mercados para quem vender, mas para controlar, né?